Então, na aula número 19, hoje já passamos da metade do nosso curso evangelístico e hoje nós vamos analisar um dos Salmos. É bom lembrar que o livro dos Salmos é o saltério, né? É o livro dos hinos que os judeus entoam nas festas religiosas realizadas por eles e também nas viagens, né? Para Jerusalém, justamente para a celebração das festas. Faziam isso de uma forma muito alegre, eram viagens longas, cansativas, mas gostosas, porque eles iam cantando muitos dos salmos que nós temos aí na nossa Bíblia, no livro dos Salmos, que é o livro dos Cânticos. Mas nós vamos nos aproximar hoje do Salmo 22, e nós vamos fazê-lo com muita reverência. Nós vamos fazer essa aproximação de forma bem meditativa, porque ele é um salmo messiânico. Apesar de ter sido escrito por Davi, e provavelmente relatando algumas experiências dele, algumas experiências, vocês vão ver, nada agradáveis, mas, na verdade, esse salmo fala-nos de um acontecimento que sucedeu 1000 anos depois de Davi. E fala das experiências que uma outra... Davi, desligou o seu microfone. Ô, Davi. Voltou o som agora? Voltou sim. Não sei por que exatamente aconteceu isso, mas pronto, está contornado o problema. Então, nós vamos nos aproximar do Salmo 22 com bastante respeito, numa atitude contemplativa e meditativa. Tendo em vista, então, que num instante imediato, o Salmo fala de experiências nada agradáveis que Davi teve. Mas, profeticamente, e é por isso que esse salmo é classificado como um salmo messiânico, ele fala das experiências que o Senhor Jesus teve e num momento bastante específico e singular da sua vida, exatamente quando ele foi crucificado. Não é? Então, nós vamos encarar a meditação nesse salmo. Nós vamos perceber alguns versículos, nós não vamos fazer a leitura do salmo todo, que ocuparia um tempo prolongado demais, nós não temos hoje, mas nós vamos olhar alguns dos versículos do salmo e vamos pensar em que experiência Davi estava atravessando quando escreveu estas palavras. Mas nós vamos ver que, na verdade, estas palavras foram profecias que Davi fez cerca de 1000 anos antes de Cristo, e elas se cumpriram exatamente na vida de Cristo e, como nós já dissemos, nos instantes em que o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado. Ok? Então, vamos lá para a análise desse salmo. Nós vamos começar com o versículo 1. E no versículo 1, nós encontramos as seguintes palavras. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Bem, como já dissemos, Davi devia estar enfrentando uma experiência bastante amarga. E ao enfrentar aquele sofrimento, ele imaginou que o Senhor estava longe dele e não estava ouvindo o seu clamor, o seu pedido de auxílio, de ajuda, que, debaixo de uma angústia, ele fez a Deus. E ele
em face daquelas circunstâncias adversas, estava imaginando que o Senhor o tinha desamparado e se encontrava longe dele, não acessível ao seu pedido de clamor. Mas eu gostaria que vocês agora, deixando aberto aqui a Bíblia, olhassem para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, e olhássemos agora o verso 46. Mateus, capítulo 27, verso 46, onde nós lemos o seguinte: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você percebeu que estas foram exatamente as palavras ditas por Davi lá no Salmo 22. E com certeza ele estava passando por um tempo de adversidade, uma experiência bastante adversa, bastante traumática e que lhe trouxera sofrimento. Mas nenhuma experiência de Davi se aproximou da experiência que o Senhor Jesus teve quando foi crucificado. E por isso que Davi, de forma profética, estava antevendo o que o Senhor Jesus diria, as palavras que ele diria ao ser crucificado. Se você voltar uns versículos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 33, você verá que o Senhor Jesus foi levado até o Monte Calvário e ali ele foi crucificado. E estas palavras agora, do verso 46, Deus meu, por que me desamparaste? Foram ditas pelo Senhor Jesus ao ser crucificado. Naquele momento, ele sentiu o abandono do próprio Pai. E é muito interessante porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Deus Filho e Deus Pai eram um na sua essência, desfrutando de uma verdadeira e perfeita unidade, sempre em comunhão um com o outro. E foi assim durante toda a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Mas agora, num determinado momento, ele sentiu o abandono que o Pai lhe deu. A distância entre o Pai e ele. E os dois que tinham vivido em perfeita união e unidade. Agora, a experiência é diferente. O Senhor sente o abandono do Pai, o desamparo, a distância que o Pai se encontra dele. Agora, eu quero meditar junto com vocês qual foi a causa desse sentimento que o Senhor experimentou. Qual foi a causa de o Pai ter desamparado o Filho e se distanciado do Filho enquanto ele estava ali na cruz? Bem, você já estudou conosco o princípio da substituição e nós já vimos tratando deste princípio já há 2 ou 3 lições atrás. Naquele momento em que o Senhor foi crucificado, apesar de nunca ter pecado, nem em pensamento, nem em palavra, nem em ação, ele levou sobre si, conforme diz Pedro na sua primeira carta, os nossos pecados. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele se fez pecado por nós. Ele não era pecador, mas ele tomou o nosso pecado sobre si, tomou o nosso lugar, ele, na verdade, substituiu a raça humana pecadora. E naquele momento, o Pai não enxergou na cruz o seu Filho sendo crucificado, mas ele me enxergou, e a você também. E no nosso lugar estava sendo crucificado o seu Filho amado e precioso. E por tomar o lugar de pecadores,
o pai teve que descarregar a sua ira sobre o seu próprio filho, cumprir a sua justiça que estipulava que o pecado tinha que ser castigado com a morte. E naquele momento, o pai não olhou para o filho como se fosse o filho, mas como se fosse um de nós, pecadores condenados à morte. E vendo a cada um de nós no lugar do filho, e o filho em nosso lugar, o pai o desamparou, para que a sua justiça fosse plenamente cumprida e satisfeita. Porque, afinal de contas, morte na Bíblia significa separação. E naquele momento, o filho crucificado em nosso lugar experimentou o desamparo e a distância do pai que nós, por mérito, por castigo, deveríamos experimentar. Agora eu quero que você pense muito nisso. Já pensaram um pai castigando o seu próprio filho em nosso lugar? Já pensaram o pai sabendo que o filho não era merecedor daquele castigo, daquela morte, daquele sofrimento? Contemplar o sofrimento do seu filho ali na cruz, em nosso lugar? Na verdade, Deus não conseguiu ficar olhando para o filho naquela posição e ele se distanciou do filho. Ele teve que virar o rosto para não contemplar o sofrimento tremendo e que de forma injusta o seu filho estava recebendo, porque ele nunca pecou. Deus meu, por que me desamparaste? É muito significativo também que naquele momento o filho não se dirigiu ao pai chamando-o de pai, porque naquele momento não era o relacionamento pai e filho que estava em questão, mas era o relacionamento juiz-réu. Apesar de não ser réu, ele tomou o nosso lugar de réu. Ele tomou o nosso lugar de castigo, de dor, de aflição, de morte. E no nosso lugar, ele experimentou o desamparo de Deus. Eu fico pensando, ao meditar nestas verdades, que grande amor Deus teve para conosco, a ponto de nos enviar o seu Filho para ser o nosso substituto ali na cruz e experimentar a morte que cada um de nós, por mérito, deveríamos experimentar. Muito bem, vamos voltar lá para o Salmo 22, e agora nós vamos ler versículos 2, 4 e 5. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, está dizendo Davi, o escritor deste salmo. Também de noite, porém, não tenho sossego. Versículo 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Davi está rememorando a história do povo de Israel e está dizendo aqui que no passado os ancestrais, quando estiveram em aperto, em alguma situação, enfrentando dificuldade, eles clamaram a Deus e eles foram atendidos por Deus. Deus se mostrou solícito e se mostrou bem perto deles, a ponto de ouvir o clamor deles e os atender. E agora, passando por aquela experiência desagradável, Davi teve a impressão de que o Senhor estava distante dele, ele estava clamando e o Senhor não estava ouvindo. Na verdade, Davi estava falando profeticamente do que o Senhor Jesus ia experimentar. Vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus, e agora vamos para o capítulo 26. E no capítulo 26, a partir do versículo 36, nós vamos encontrar o Senhor Jesus com os seus discípulos num jardim, no Monte das Oliveiras,
um jardim chamado Getsêmani. É bom lembrar que este Monte das Oliveiras ficava fora de Jerusalém, e ele era chamado assim, Monte das Oliveiras, porque havia muitos pés de azeitona plantados naquele monte. No meio dessa plantação de pés de azeitona, de oliveiras, havia um jardim chamado Getsêmani. E a palavra Getsêmani significa prensa de óleo. Porque, não sei se vocês sabem, mas o azeite é obtido da azeitona quando ela é espremida, apertada. E ela solta, então, aquele óleo que nós tanto apreciamos na culinária, né? Para cozinhar e também para temperar saladas, por exemplo, que é o azeite. Mas não se esqueçam disso. O azeite é produzido pela azeitona quando a azeitona é prensada. E, na verdade, o Senhor Jesus escolheu aquele lugar para ir orar antes de ser preso, julgado, condenado e crucificado. Mas naquele lugar, orando ao Pai, ele se sentiu como uma azeitona sendo prensada. Ele sabia qual o sofrimento que ele devia passar por cada um de nós. Ele sabia que a missão que o trouxe a esse mundo seria nos substituir ali na cruz. E sabe o que ele fez orando ao Pai? Olhem para o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor Jesus usou uma linguagem simbólica aí para dizer na oração: Pai, se há uma outra maneira de salvar os homens pecadores, manifesta isso agora. E me livra de ir até a cruz. Ele sabia que ele ia ser julgado e no julgamento iam falar mentiras contra ele. Ele ia ser acusado falsamente, injuriosamente. Ele sabia que ele ia ser chicoteado pelos soldados romanos, e ele não merecia isso porque nunca pecou. Ele sabia que finalmente ele ia ser condenado à morte, e a morte que os romanos davam aos criminosos naquela época era a morte por crucificação. E sabendo tudo isso como Deus que era, e Deus onisciente e presciente, ele disse: Pai, existe alguma outra maneira de salvar os pecadores sem eu precisar ir à cruz? Se possível, passa de mim este sofrimento. E sabe, Mateus registra o fato de que 3 vezes o Senhor Jesus fez esta oração ao Pai. E sabem qual foi a resposta que ele teve nas 3 vezes? Nenhuma. Vocês se lembram que Davi, lá no Salmo 22, disse exatamente isso? Ele estava clamando a Deus e Deus não estava respondendo. Profeticamente, Davi disse o que Jesus ia enfrentar quando se sentiu pressionado e quando anteviu o sofrimento que ele ia padecer em nosso lugar. Ele ia clamar ao Pai. E qual a resposta do Pai? As 3 vezes que ele clamou ao Pai, a resposta do céu foi silêncio. E com aquele silêncio, o Pai estava dizendo a ele: filho, não há outro modo de salvar os pecadores, a não ser você tomando o lugar deles lá na cruz e recebendo sobre si o castigo que os pecadores deveriam receber pelos seus pecados. E foi dessa forma, o Pai rejeitando um pedido do filho, o clamor do filho, que o filho foi conduzido até a cruz
e lá foi morto em meu lugar e em teu lugar, prezado ouvinte. Ele foi o nosso substituto. E no plano de Deus, o substituto, aquele que tomasse o nosso lugar ali na cruz, deveria ser alguém completamente, totalmente inocente. E quando Deus olhou aqui nesse mundo, ele não viu nenhum justo. Por isso ele precisou mandar o seu filho, o único homem que pisou nessa terra e que nunca pecou, para ser o substituto de pecadores ali na cruz do Calvário. E quando ele clamou ao Pai para que o Pai o livrasse, o Pai, com o silêncio, como resposta, disse que não havia outro plano para nossa salvação, a não ser o único justo, tornando-se o substituto e recebendo e tomando sobre si o castigo que nós, pecadores, deveríamos receber. Guarde isso. Jesus disse ao Pai, se possível, e o Pai disse, não é possível te livrar disso, e se você não for à cruz, os pecadores não terão um meio de salvação. O plano de Deus, arquitetado lá na eternidade passada, era que um substituto tomasse o nosso lugar. E Jesus Cristo foi esse substituto que, sem pecado nenhum, se habilitou completamente para tomar o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Muito bem, voltemos ao Salmo 22. E agora nós vamos olhar para o versículo 7. E no versículo 7, nós lemos o seguinte: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Aquela experiência que Davi estava passando, uma experiência que lhe trazia sofrimento, dissabor, tristeza, ela foi do conhecimento das pessoas que estavam à sua volta. E muitas pessoas diziam, você não serve a Deus? Você não segue a Deus? Por que ele não te livra agora? As pessoas estavam ainda fazendo de Davi motivo de zombaria, de chacota, dizendo que Deus não o atendia. Mas ao dizer estas palavras, Davi profeticamente colocou o que o Senhor Jesus enfrentaria ali na cruz do Calvário. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 39. Quando Jesus foi crucificado, a sua crucificação, na verdade, foi um espetáculo contemplado por muitas pessoas. E as pessoas que passavam ali ao pé da cruz blasfemavam dele, meneando a cabeça. E daqui a pouco nós vamos ver o que essas pessoas disseram. Sabem, as pessoas que contemplaram a morte de Jesus, a grande maioria delas, com exceção dos discípulos e até de Maria, que contemplou a crucificação do seu filho segundo a carne. Mas a grande maioria das pessoas que contemplaram a crucificação de Jesus não contemplaram com nenhum sentimento de dó, de piedade, de compaixão, de misericórdia. Ao contrário, ainda blasfemaram dele, ainda fizeram de Jesus motivo de zombaria e de chacota. Que coisa, não? Como o coração humano é capaz de assistir um espetáculo desse? E quando eu digo espetáculo, eu digo um fato espetacular, mas não espetacular no sentido de maravilhoso, de bom de ser assistido, não. Ele foi um espetáculo porque foi singular. Ali, quem estava sendo crucificado era o único justo que pisou nessa terra. E, apesar de ele não merecer
por nunca ter pecado, por nunca ter feito nada que desagradasse a Deus e que desabonasse a sua conduta, a crucificação dele ainda é olhada e vista pelas pessoas que passam ali ao pé da cruz e contemplaram-no com zombaria e com chacota. Oh, como o coração humano é pecaminoso, incapaz de se apiedar, de sentir compaixão por alguém que está sofrendo tanto e sem merecer nada. E, apesar disso, ainda zombavam e blasfemavam dele. Bem, apesar de Davi ter experimentado zombaria e chacota ao passar por uma experiência desagradável, isso não chegou aos pés do que Jesus sofreu por mim e por você. E sabe de uma coisa? Antes de ser levado à cruz, ele sabia que ia passar por tudo isso. Mas mesmo assim, ele foi até a morte, e morte de cruz, por me amar, por te amar. Voltando para o Salmo 22, nós contemplamos agora o verso 8, e no verso 8, nós contemplamos o que as pessoas, quando viram Davi sofrer, disseram a respeito dele. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. E sabe o que as pessoas, ao verem o sofrimento de Davi, estavam querendo dizer com estas palavras? De que valeu Davi confiar no Senhor? Agora que você está passando por uma necessidade, por uma experiência ruim, por um sofrimento, você está clamando e Deus não está te livrando. Não é? Você confiou em Deus à toa. Você seguiu e serviu a Deus à toa. Não valeu a pena tudo o que você fez para Deus. Olha como é que ele te trata. Na verdade, o que aquelas pessoas estavam dizendo apenas refletia uma ideia de que aquele que serve a Deus vai viver uma vida nesse mundo que é um verdadeiro mar de rosas. E isso a Bíblia não mostra para nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, muitas vezes sofrerão porque serão perseguidos e tratados de forma injusta. Agora, pior do que isso, foram as palavras que as pessoas que contemplaram a crucificação do Senhor Jesus disseram a respeito dele. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 27, e agora nós vamos ler o verso 43. Mateus 27 e 43. As pessoas que estavam passando ao pé da cruz, vendo o Senhor crucificado e a dor que ele estava sentindo, e a aflição dele, a agonia dele, disseram: confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. As pessoas estavam dizendo: o que adiantou ele dizer que é filho de Deus? Ele ensinar a Bíblia? Ele fazer tantos milagres, ressuscitar mortos, curar cegos, coxos? O que adiantou ele fazer tudo isso? Na hora que ele precisa, Deus não o livra. Que Deus o livre da cruz. Era esta a mensagem de zombaria e de chacota que as pessoas ao pé da cruz estavam lançando ao Senhor Jesus. Sabem, Deus não precisaria ter livrado o seu filho da cruz, porque o seu filho, que era verdadeiro homem e que estava tomando o nosso lugar e recebendo sobre si o sofrimento que nós deveríamos sofrer, apesar de ser verdadeiro homem, ele era verdadeiro Deus. Ele já tinha provado isso durante o seu ministério. Como eu disse, ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, curou coxos, livrou endemoninhados do poder, do domínio
dos demônios de Satanás. Ele parou até uma tempestade no meio do mar. Ele tinha pleno poder sobre a natureza. Ele mandou que os seus discípulos lançassem a rede num determinado lugar, e quando eles lançaram, tiveram uma pescaria maravilhosa. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Deus que se fez homem e se tornou homem sem deixar de ser Deus. Ele continuou sendo o Deus Todo-Poderoso. E ali na cruz, ele não tinha deixado de ser o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisava que o Pai o livrasse ali da cruz. Ele tinha poder para fazê-lo isso por si mesmo. E quando ele foi zombado, e quando ele serviu de motivo de chacota, e as pessoas disseram: desça da cruz e nós vamos crer em você, que Deus o livre desse castigo, se ele é filho de Deus. Nós damos graças a Deus que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, não desceu da cruz. Agora, note bem, não foram os cravos, os pregos, que mantiveram Jesus ali na cruz. Sabe o que foi que o manteve ali na cruz? Foi o seu amor por nós. Sim, se o Senhor Jesus tivesse descido da cruz, e ele tinha poder para isso, nós não teríamos um substituto. E não tendo um substituto para tomar o nosso lugar de sofrimento, de aflição, de agonia, de castigo, de maldição, se nós não tivéssemos um substituto, cada um de nós deveria pagar pelo seu pecado diante de Deus. E sabe qual seria o pagamento de cada um de nós? Morte. Exatamente a morte que o Senhor Jesus estava suportando, estava se encaminhando para ela em nosso lugar. E nós damos graças a Deus porque Jesus ouviu aquela zombaria. Jesus ouviu aquele escárnio das pessoas que estavam ao pé da cruz, mas ele não desceu da cruz. E como eu disse, não foram os pregos que o mantiveram ali. Foi o seu amor por cada um de nós, porque ele sabia que não há outro meio de nós sermos salvos, a não ser pela fé no substituto que tomou o nosso lugar naquela cruz. Mesmo sendo zombado, mesmo sendo escarnecido, mesmo virando motivo de chacota, ele permaneceu ali na cruz, continuou recebendo o castigo que nós deveríamos receber. Ele pôde completar o plano de Deus para nossa salvação, quando ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Vamos voltar para o Salmo 22, e agora vamos ler os versículos 12 e 13. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Davi usa aqui uma linguagem simbólica para falar que naquele momento de sofrimento, ele estava rodeado por pessoas que, ao invés de consolá-lo, de ajudá-lo, de dar uma mão para ele no meio do sofrimento, ainda estavam zombando dele. E pessoas que eram fisicamente mais fortes que ele. Ele as compara aqui a touros de Bazã. Bazã era uma região ao norte de Israel, famosa pelos seus pastos ricos. E numa região de pastos ricos, os bois crescem fortes. Davi está comparando os inimigos que estão zombando à sua volta a homens fortes, poderosos, fisicamente falando, que ao invés de ajudá-lo, que ao invés de consolá-lo, ainda estavam zombando, escarnecendo dele. E ele diz no verso 13 que as palavras daqueles homens eram como palavras de um leão que ruge antes de despedaçar
as suas vítimas. Na verdade, Davi estava colocando aqui, profeticamente, o que Jesus ia experimentar quando foi levado à cruz. Vamos para o Evangelho de Mateus, mais uma vez, capítulo 27. E o versículo 27 também. Depois de ser julgado, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. E agora, aqueles soldados romanos, musculosos, vigorosos, fortes como touros, em volta do Senhor Jesus. Sim, eles podiam consolá-lo, ajudá-lo a passar por aqueles momentos. Mas sabe o que eles fizeram? Versículo 28. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Aqueles soldados musculosos, vigorosos, fortes, judiaram do Senhor Jesus. Eles ficaram sabendo que Jesus tinha dito numa certa ocasião que era o rei dos judeus. O rei que foi rejeitado pelos judeus. E como zombaria, os soldados simularam uma corte em volta de Jesus como se ele fosse o rei. Deram-lhe um manto escarlate, que era um manto característico dos reis. Deram uma coroa, mas ao invés de uma coroa de ouro, uma coroa de espinhos. Deram-lhe um caniço em vez de um cetro, símbolo de autoridade, na mão. E, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E depois pegaram aquele caniço e bateram na cabeça, e aí os espinhos da coroa penetraram no couro cabeludo, ensanguentando todo o rosto e a cabeça do Senhor. Homens truculentos que usaram a força física e fizeram da força física o instrumento para dar aquele castigo moral, físico ao Senhor Jesus. Que coisa! Sem nenhuma dó e compaixão, impuseram ao Senhor uma tremenda dor física. E sabem por que ele suportou tudo isso? E ele tinha poder para acabar com todos aqueles homens. Ele não precisava dizer uma palavra, mas num pensamento, numa ordem expressa num pensamento, ele podia aniquilar aqueles homens, mas ele mais uma vez suportou tudo aquilo por amor de mim e por amor de você. Porque ele sabia que cada um de nós, pecadores perdidos e condenados ao fogo eterno, precisaríamos de um substituto que tomasse o nosso lugar. E Jesus foi esse substituto que, por amor, padeceu o que nós deveríamos padecer. Vamos voltar lá para o Salmo 22, e agora, versículo 15, nós lemos palavras que Davi disse: secou-se o vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Ao passar por aquele sofrimento, aquela angústia tão grande, Davi experimentou uma sequidão na sua garganta. E sabe quando isso acontece? Quando nós passamos por uma angústia, por uma aflição muito grande. Tal era a experiência de Davi, mas que não se comparou à experiência que o Senhor Jesus teve quando foi crucificado. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 19. E lá no capítulo 19, versículos 28 e 29, nós vamos ler o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado,
para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Bem, quando você passa por uma aflição, se já experimentou tudo isso, uma angústia muito grande e experimentou aquela secura na garganta, a melhor coisa é um pouco de água fresquinha, gelada. Ela vai matar a sede, ela vai molhar a garganta, ela vai tirar aquela secura na garganta. Jesus experimentou isto quando foi crucificado. E quando ele pediu, tenho sede, em vez de água, lhe deram vinagre para beber. Eu não sei se você já experimentou isso, mas às vezes, usando um pouco de vinagre demais numa salada, e quando a gente ingere aquela folha de alface temperada demais, aquilo dá uma sensação ruim na garganta, né? O vinagre. O vinagre é um ácido acético. É um ácido. E quando a nossa garganta está seca, nós precisamos de algo não ácido, mas refrescante, como água, para aumentar ainda mais o sofrimento do Senhor. Quando ele sentiu sede e experimentou aquela secura na garganta, lhe deram vinagre para beber. Agora, ele tinha apanhado, ele tinha tomado muitos socos e pontapés no rosto, e o seu rosto estava todo ferido, o seu corpo também. Imagina quando aquele vinagre foi colocado na boca do Senhor e escorreu pelo seu rosto e pelo seu corpo. Imagina aquele ácido chegando nas feridas, nos cortes que os soldados tinham feito no seu corpo com o chicote. Tudo isso aumentou ainda mais o sofrimento do Senhor, sofrimento que ele estava passando por me amar, por te amar. Quando você pensa nisso, não dói o seu coração saber que todo aquele sofrimento era cada um de nós que devia passar, mas o Senhor Jesus se ofereceu espontaneamente para tomar o nosso lugar e sofrer tudo aquilo por nós, por nos amar? Voltando ao Salmo 22, no versículo 16, a primeira parte do versículo, nós lemos: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Davi, passando por aquele sofrimento, ele não achou à sua volta ninguém que o consolasse e que o confortasse no meio de tanta aflição. E ele usou uma palavra forte, porque para os judeus os cães eram animais imundos. Ele julgou que aqueles que estavam à sua volta não podiam contemplar o seu sofrimento e suavizar o sofrimento. Mas, na verdade, ele falou profeticamente do que o Senhor Jesus ia encontrar quando fosse crucificado. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus, capítulo 27. E nos versículos 38 e 44, nós lemos o seguinte: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 44. E os mesmos impropérios ou xingamentos lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Sabem, naquele dia que o Senhor Jesus foi crucificado, mais 2 pessoas foram crucificadas com ele. A Bíblia diz que eram 2 ladrões e um outro versículo diz que eram assassinos. Um foi colocado à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus no meio. E com isso, os homens estavam querendo dizer que o do meio era o principal, era o bandido de alta periculosidade. Talvez o quisessem chamar de o chefe da gangue, o principal dos bandidos. Foi esse
o consolo, foi essa a ajuda que os homens lhe deram. A posição do meio significava que Jesus era o principal dos bandidos. Esses foram os companheiros de Jesus no dia da sua crucificação. Voltando ao Salmo 22, a segunda metade do versículo 16 diz: traspassaram-me as mãos e os pés. Obviamente, isso não aconteceu com Davi. Ele estava usando uma linguagem simbólica para dizer que o sofrimento que ele estava tendo era um sofrimento semelhante ao daquele que tem mãos e pés traspassados. Mas, na verdade, ele estava falando profeticamente do que Jesus ia sofrer. E, no caso de Jesus, não era uma linguagem simbólica, mas era uma linguagem realista. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 19, e agora, versículo 34, onde nós lemos: um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E no versículo 37 nós lemos: e outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Literalmente, não simbolicamente, literalmente, Jesus foi traspassado. Suas mãos foram traspassadas por pregos. Seus pés foram traspassados por pregos. Seu lado foi furado com uma lança. Literalmente, Jesus teve o seu corpo traspassado pela lança e pela espada dos soldados romanos. E ele suportou, mais uma vez eu quero que você pense isso, ele suportou este sofrimento terrível, ter o seu corpo cortado, dilacerado. Ele suportou isso, porque ele me amou, porque ele te amou. Esse foi o sofrimento que ele sofreu, que ele recebeu sobre si, por conta dos nossos pecados, meus e teus. Mas ele levou sobre si o castigo dos nossos pecados. Voltando lá para o Salmo 22, no verso 17, nós lemos: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Davi estava falando de um estado de magreza que ele chegou por conta do sofrimento, não conseguia se alimentar. E o fato de ele ter emagrecido tanto deixava à vista, provavelmente suas costelas, os ossos do braço. E ele estava dizendo: esse sofrimento me fez emagrecer tanto que os homens podem contemplar todos os meus ossos. Mas, na verdade, profeticamente, sabe o que ele estava dizendo? Vamos lá para João, capítulo 19, a partir do versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. E eles faziam isso para que para que fosse acelerada a morte dos que tinham sido crucificados. E depois de quebrar as pernas dos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus, 33, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Por quê? Diz o verso 36. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Havia uma escritura, uma profecia, e nós lemos lá no Salmo 22, que dizia que o Messias, quando viesse e fosse crucificado, não teria nenhum dos seus ossos quebrados. E apesar
dos 2 ladrões terem tido as pernas quebradas, os ossos das pernas quebradas, quando os soldados iam fazer a mesma coisa com Jesus, viram que ele já tinha morrido, não quebraram nenhum osso dele. Talvez para um leitor da Bíblia menos avisado, fosse um detalhe que ele passasse por cima. Mas, na verdade, o que nós queremos dizer, e quando nós estamos comparando o que Davi disse no Salmo 22, 1000 anos antes de Jesus, com o que aconteceu no momento em que o Senhor Jesus foi crucificado, eu quero dizer para vocês uma coisa. A morte de Jesus cumpriu, tintim por tintim, item por item, o que Deus, no seu plano de salvação para o homem, havia predeterminado. A morte de Jesus não foi uma circunstância que fugiu ao controle de Deus. A morte de Jesus não foi um plano B que Deus fez, não. A morte de Jesus foi a execução do plano de Deus de salvação para o homem pecador. Por último, Salmo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E para comprovar que o que Davi disse era uma profecia a respeito do Messias, vamos para o Evangelho de João, capítulo 19, e os últimos versículos que nós vamos ler, versos 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Bem, nós poderíamos ler outros versículos do Salmo 22, mas eu acho que isso é suficiente para mostrar a vocês, mais uma vez, o seguinte: a morte de Jesus não foi um acidente de percurso. A morte de Jesus não foi algo que saiu do controle de Deus, mas foi algo que foi predeterminado por Deus nos seus detalhes. E quando esses detalhes foram profetizados por Davi, que viveu 10 séculos antes de Cristo vir a este mundo, esses detalhes se cumpriram literalmente, cada um deles, sem falhar a profecia bíblica, se cumpriram na morte de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que a morte de Jesus foi predeterminada por Deus, para que, através da morte, o plano de Deus de salvação para o homem pecador fosse cumprido. O princípio da substituição que Deus ensinou lá no Éden fosse cumprido na morte de Jesus. Eu quero recordar para você o que dizia o princípio da substituição. Primeiro, Deus ensinou a Adão, e Deus quer ensinar a cada um de nós nesta noite: vocês são pecadores e merecem o castigo. Segundo, o castigo que Deus preparou para a morte, para o pecador, é a morte, isto é, a separação de Deus. Deus ensinou isso a Adão lá no Éden. Deus ensina a nós nesta noite. Mas, em terceiro lugar, Deus, no seu amor, providenciou para que um substituto inocente tomasse o nosso lugar ali na cruz. E tudo o que nós lemos no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João foi o cumprimento do que Deus profetizou através de Davi 1000 anos antes de Cristo. E esse cumprimento atesta, comprova
que Deus enviou o seu Filho a esse mundo, o único justo que pisou nesta terra, para que ele tomasse o meu e o teu lugar de condenação e recebesse sobre si o castigo que nós deveríamos sofrer. E agora, eu digo a você, o que é que Deus quer de você? Já que ele já preparou este plano de salvação maravilhoso e que está acessível a todo homem, a toda mulher, a todo jovem, a toda criança, a todo ser humano pecador. Deus quer duas coisas de cada um de nós. Primeiro, que nós contemplemos a nossa situação diante de Deus, uma situação de pecado, de desobediência à vontade de Deus, de quebra dos mandamentos, e que nós reconheçamos que somos pecadores e nos arrependamos do nosso pecado. Segundo, que nós coloquemos a nossa fé única e exclusivamente naquele que morreu na cruz em nosso lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso significa que você não tem que fazer mais nenhuma obra, você não tem que fazer mais nada, a não ser confiar em Cristo, que morreu em seu lugar ali na cruz do Calvário. Deus permita que essa noite, alguém que está ouvindo essa lição, esse estudo da palavra de Deus, possa se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém.